Algumas coisas no universo estão fadadas a nascer, se desenvolver, ter o ápice de seu brilho e, por fim, morrer. Mas ao contrário do que você pode estar pensando lendo o título desse vídeo, esse vídeo não é sobre uma cantora ficando famosa como no filme da Lady Gaga, e sim sobre uma estrela de fato. Saudações astronômicas, meus queridos terráqueos! Tudo beleza? Meu nome é Pedro, sou estudante de Física pela UFSCar e você está na fabulosa, fantástica e maravilhosa série Relativizando com Galfscar. A série que iremos abordar tudo sobre a famosa teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. No vídeo passado, eu comentei que estrelas são objetos supermassivos que têm a capacidade de deformar o espaço-tempo. E se você ainda não viu os vídeos passados, clica aqui no card ou no primeiro link aqui da descrição e dá uma olhada lá porque está bem show, beleza? Uma estrela é um corpo celeste formado de plasma, o quarto estado da matéria, e não de gás como muitos pensam, que se mantém coeso devido à sua força gravitacional. Desde os primórdios da humanidade, as estrelas instigam a curiosidade de todos, sendo comparadas até mesmo com seres divinos. E existem registros astronômicos datados de até 3000 a.C. de diferentes povos. O estudo de estrelas para esses povos eram para eles conseguirem criar calendários para prever qual a melhor época de plantio e também para tentar adivinhar o futuro, mais usado na astrologia, pois acreditavam que os seres divinos iriam se comunicar através do céu. Mas você sabe como que funciona o ciclo de vida de uma estrela? O começo da vida das estrelas se originou nas nebulosas, que são imensas nuvens de gás formadas basicamente de hidrogênio e hélio, os elementos mais comuns do universo. E existem regiões dessas nebulosas com maior concentração desses gases. Nessas regiões, a força gravitacional é maior, o que faz com que esses gases comecem a se contrair. Quando um gás é comprimido, a sua temperatura aumenta, o que você pode notar ao encher o pneu de uma bicicleta. A bomba fica quente porque o ar dentro dela fica comprimido. E é por isso que a temperatura desses gases vai aumentando. A temperatura final vai depender do tamanho dessa região mais densa. Se houver muito gás, a temperatura aumentará o suficiente para acender o combustível nuclear e iniciar a queima do hidrogênio. E isso se chama fusão nuclear. Assim, muita energia é liberada. Parabéns, nasce uma estrela. Porém, se não houver massa o suficiente, após a contração, o objeto começa a esfriar, formando anãs marrons. Esse tipo de astro produz muito pouca energia e são comparados com planetas como Júpiter do que com estrelas de fato. A massa mínima para acender as reações nucleares é por volta de 50 vezes a massa de Júpiter. No início, as estrelas produzem o hélio a partir da fusão com o hidrogênio. Depois, o hélio é queimado, produzindo carbono e assim por diante. Dessa forma, elas vão criando novos elementos, e essas reações ocorrem na região mais central da estrela, o seu núcleo. E a massa de uma estrela determina quais elementos ela vai produzir em seu núcleo. Nosso Sol, por exemplo, irá conseguir produzir até o carbono em seu núcleo. O que mantém as estrelas estáveis é o equilíbrio entre a força gravitacional, que tende a puxar todo o seu conteúdo para o centro, e a pressão gerada pela fusão nuclear, que tende a expandir os gases. Enquanto a estrela está queimando apenas o hidrogênio, ela fica praticamente estável, sem aumentar sua temperatura. Mas quando o hidrogênio começa a acabar, as mudanças começam a acontecer. Com o hidrogênio acabando, a produção de energia feita pela fusão nuclear começa a diminuir. Assim, ocorre uma queda da temperatura e da pressão na região mais central da estrela. Assim, a gravidade começa a vencer, o que faz com que o seu núcleo comece a se contrair. Isso faz com que a energia potencial seja liberada, o que faz com que o núcleo comece a novamente se esquentar. Esse aumento na temperatura do núcleo faz com que o hidrogênio que estava em volta dele comece a queimar. Nesse ponto temos um núcleo de hélio que está contraído e esquentando. E dependendo da massa da estrela, irá atingir uma temperatura capaz de queimar o hélio em carbono. E também temos a sua camada em volta queimando hidrogênio em hélio. A queima dessa camada intermediária gera uma nova pressão nas camadas superiores, que faz com que elas se expandam. Assim, as camadas mais externas da estrela começam a aumentar de tamanho e se esfriam nesse processo, pois o gás está sendo expandido. Assim então, temos uma gigante vermelha. Quando o Sol atingir esse ponto, ele engolirá Mercúrio, Vênus e a Terra. Mas fique calmo, isso vai demorar uns 4,5 bilhões de anos para acontecer, pois isso é um processo gradual e não repentino. Existem diversos tipos de estrelas no universo com diferentes tamanhos, temperaturas e espectros de cores diversos. A cor da estrela diz respeito à sua temperatura. Quanto mais azul, mais quente, e quanto mais vermelha, mais fria. E eu sei, eu também achava que vermelha era mais quente.
E o tamanho da estrela se diz respeito à sua luminosidade. Quanto maior a estrela, mais luminosa no céu ela é. O seu tamanho pode variar em 1/100º do diâmetro do Sol até 1000 vezes o tamanho dele. Para ser uma ideia, o diâmetro do Sol é de aproximadamente 1,4 milhões de quilômetros, o que dá mais ou menos 100 vezes o tamanho da Terra. Os tipos mais comuns de estrela são estrelas muito parecidas com o nosso Sol, sendo classificadas como estando na chamada sequência principal. E também temos as gigantes vermelhas, as supergigantes azuis e objetos que se originam de estrelas, como as anãs brancas e as estrelas de nêutrons, o que pode render um Desvendando a Astronomia só para esse tema. A morte de uma estrela vai depender de sua massa. A maioria das estrelas, assim como o Sol, irão ejetar suas camadas exteriores. Após ejetar suas camadas exteriores, se tornam anãs brancas. Essas camadas, quando liberadas, acabam formando uma nebulosa planetária. As anãs brancas podem ter tamanhos comparáveis ao tamanho da Terra, mas com massas próximas à do Sol. Mas se uma estrela tiver pelo menos 8 vezes a massa do Sol, ela terá uma morte catastrófica. Já vimos que as estrelas produzem elementos mais pesados através da fusão nuclear, o que libera muita energia e gera a pressão necessária para equilibrar com a gravidade. Porém, não são todos os elementos que são produzidos por fusão no núcleo de uma estrela. A partir do elemento ferro, a fusão nuclear deixa de ocorrer, pois a próxima fusão, que seria o ferro gerando elementos mais pesados ainda, deixa de ser energeticamente favorável e dependente da massa da estrela. Logo, para estrelas massivas, seu núcleo será transformado totalmente em ferro, e logo após isso, sua fusão irá acabar. Dessa forma, a pressão cai bruscamente e o núcleo começa a se contrair. A gravidade vence novamente. Assim, as camadas mais externas da estrela começam a ser atraídas para o centro. Ali, encontram-se com o núcleo sólido de ferro e são ejetadas para o espaço sideral, formando uma explosão que ilumina a galáxia inteira, o que são chamados de supernovas. Com a energia dessa explosão, são produzidos todos os elementos mais pesados que o ferro. Os gases liberados dão origem a uma nova nebulosa, na qual poderão surgir novas estrelas, e o destino que sobrou do seu núcleo é novamente ditado pela sua massa. Se o núcleo dessa estrela possuir uma massa entre 1,4 e 3 massas solares, os elétrons passam a se juntar com os prótons, gerando uma estrela de nêutrons. Como não existe mais a pressão gerada por fusão nuclear, tanto as estrelas de nêutrons quanto as anãs brancas possuem um efeito quântico que faz com que elas não se colapsam totalmente, chamado de princípio da exclusão, que faz com que surja um outro tipo de pressão, a pressão de degenerescência, o que mantém o equilíbrio com a força gravitacional. Mas essa pressão tem um limite. No caso de núcleos remanescentes de supernovas com massas superiores a 3 massas solares, nem mesmo a pressão de degenerescência consegue vencer a gravidade, o que dará origem a uma das coisas que mais intrigou os astrônomos durante décadas e que está prevista na relatividade de Einstein: o buraco negro. Mas é claro, isso é tema para um outro vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Até logo!